Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Fisioterapeuta Empreendedor, onde eu tento, com os meus convidados, estimular o empreendedorismo em fisioterapia, mas um estimular que não é só meramente inspiracional, é também com informação tática aplicável. Esse é, no fundo, o objetivo destas conversas. E hoje tenho aqui comigo o Tiago Freitas, já vamos conhecer melhor o Tiago. E Tiago, muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo para vir estar aqui comigo à conversa. E eu, para começar a abrir já as hostilidades, perguntava-te como é que tu vieste parar à fisioterapia? Não sei se era o teu sonho de infância ou não, mas como é que, queres nos dizer como é que vieste cá parar? Sim, não era sonho de infância, eu nem conhecia a fisioterapia na infância. Como costuma ser com quase toda a gente, Com quase toda a gente. Já no final do meu percurso de liceu, eu sabia que queria uma profissão de saúde, andava ali a saltitar nas ideias e depois, na altura até fruto de uma relação que eu tinha, a menina queria ir para a enfermagem e eu achei que também era o meu sonho, era a enfermagem. E no final do liceu eu tinha estipulado ir um ano para fora, para os Estados Unidos, um ano de pausa. Esse namoro acabou, mas nesse... E foste para os Estados Unidos? Fui, repeti o 12º ano e nessa experiência eu fiz desporto de competição e conheci um fisioterapeuta que me ajudou e que eu fiquei encantado com o raciocínio, com as técnicas, com... Que desporto fazias? Atletismo. Ok. Provas de velocidade. Fui estudar, mas depois tinha essa componente também de desportiva, de competição. E tive uma lesão na altura e não conhecia. Quer dizer, já tinha ouvido falar de fisioterapia, mas não conhecia na prática como era. E foi através desse meio. E depois telefonei aos meus pais e disse, olha, quando eu regressar no final do ano, eu acho que tenho que... Porque eu tinha congelado, entrei em enfermagem e tinha congelado a matrícula. Portanto, eu tenho que mudar isto e quero ir para a fisioterapia. Portanto, ao voltar, repeti os exames nacionais e depois... E entraste? Entrei na CESP, depois de um ano fora, a capacidade de estudo para os nossos exames nacionais é muito reduzida, não é? Então, as minhas notas baixaram um bocadinho pelos exames, a média, mas ainda assim manteve-se... Eram razoáveis. Razoáveis. Entrei na CESP e depois disse, telefone, mas eu também tinha entrado em Alcoitão, que eu tinha-me candidatado às duas. E esse foi o dilema, porque eu já tinha um mês de CESP, já tinha a minha rede de alguns amigos, já estava... e foi uma decisão muito difícil. Acabei por seguir Alcoitão e foi lá que fiz o curso. Muito bem. Portanto, porque tu és do Porto, da zona norte. Pois eu cresci em Famalicão. Ok, és Famalicão. Desde pequenino, sim. Muito bem. E já, hoje, passado uns anos, entraste o curso quando? 2003. 2003. Acaba o bacharelato em 6 e a licenciatura em 7. 2006, 2007. Estamos em 2018, já no início do ano. E neste momento tens o teu próprio gabinete, já lá vamos. Mas eu queria perceber, antes de teres o teu gabinete, que é desde logo uma das coisas que nos traz aqui hoje, tu fizeste várias coisas. Queres-nos dar aqui algumas pistas sobre quais foram alguns dos milestones que foste percorrer? Sim, rapidamente. Fiz o meu percurso na licenciatura, que foi estável, foi forte, e acabo por receber um convite da própria Escola de Alcoitão para ficar a lecionar, enfim, pouco ou nada sabia fazer uma coisa bem, que era imitar os professores que eu tinha tido. E então... Uma boa competência. É uma boa competência. E foi assim que eu comecei a dar aulas com alguns desses mesmos nomes que tinham sido meus professores e fiquei 8 anos a dar aulas em Alcoitão. Fui progredindo um pouco, fui-me assumindo dentro da musculoesquelética, embora o meu percurso tenha começado pela neurologia do ponto de vista clínico. Eu trabalhei 2 anos numa clínica em Lisboa, fisiológica. Enquanto davas aulas também? O primeiro ano não, só clínica, e depois de seguidas em conjunto. Tratava casos de AVCs, traumatizados crânioencefálicos, e eu assumi na altura que era a minha paixão. O estudo da neurociência cativava-me, fascinava-me, ainda hoje fascina. Até que depois cheguei a um ponto em que percebi que eu não tinha o perfil certo para acompanhar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas foi, portanto, fruto dessa tua reflexão para perceberes o que é que gostavas mais, o que é que gostavas menos, chegaste à conclusão? Cheguei à conclusão que, do ponto de vista prático, clínico, não tinha as competências certas. Fazia um bom trabalho, mas não tinha as competências certas porque a minha paciência esgotava-se e eu desmotivava. Foi no autoconhecimento? Foi, e depois revi onde é que eu poderia encaixar e a musculoesquelética, muito suportada pela neurociência, iniciou-se. Muito bem. Tiago,
De 2006, 2007, quando terminaste, e porventura até a tua perspectiva uns anos antes, o que é que tu vês de diferente na fisioterapia dessa altura? Não foi assim há tanto tempo, são mais ou menos há 10 anos, mas o que é que tu vês de diferente nos dias de hoje? Bom, na altura, quando saíamos, ainda havia muita a busca de um emprego. Se calhar hoje em dia ainda há esse objetivo. Eu não vejo que seja tanta realidade. Por exemplo, meio hospitalar, praticamente é impossível a pessoa ter um... Estás a falar de um emprego por conta de outra? Por conta de outra, exatamente. Na altura era um objetivo nosso. Fazíamos estágios. Se o estágio correr bem, ficamos assinalados e mais ou menos de forma rápida podia surgir uma vaga. Foi assim que surgiu o meu primeiro emprego. Hoje em dia acho que... O meu também, é curioso. Hoje em dia acho que é mais difícil. Os estágios podem causar bom impacto, mas ainda assim é mais difícil surgir. Talvez em clínicas mais pequenas possa haver essa abertura, essa disponibilidade, mas essa para mim é uma grande diferença. Portanto, o mercado mudou. Na disponibilidade de trabalho, de emprego, mudou, a meu ver. Contudo, a necessidade de fisioterapeutas em termos de trabalho aumentou. Pela sociedade, pela mercado. Sociedade. Okay. E, portanto, eu vejo isso como aquela oportunidade com o contrato sem tempo certo, a estabilidade alterou-se, mas as oportunidades aumentaram muito. Boa nota. E o que é que tu achas que este novo paradigma, para todos os efeitos, exige em termos de características aos fisioterapeutas e, porventura, características que sejam, ou comportamentos, o que seja, que são diferentes hoje daqueles que se calhar eram para o paradigma anterior? Para mim, assim, se a oferta era grande, eu poderia ser bom, mas não tinha que ser assim tão bom. Porque mais cedo ou mais tarde eu encaixava-me num local de trabalho. Portanto, agora eu acho que, embora eu ache precoce sair de uma licenciatura e abrir um espaço próprio, na minha opinião, do ponto de vista... Já estás a responder uma das dúvidas mais frequentes que as pessoas me colocam. Que colocam. Não é que seja impossível ou que a pessoa não tenha ali o potencial certo. Eu acho que há um compasso de espera em termos de experiência, de algum know-how que vai adquirindo, alguma reflexão e maturidade. E esse para mim é um ponto importante, que é o grau de consciência. Nós não temos a mesma consciência aos 18, nem depois aos 21, nem depois... É como se o nosso cérebro se fosse maturando e de repente mesmo, se abre uma... Assim, vai mesmo. Abre-se uma porta que eu digo, afinal, compreendo coisas que não compreendi há um ano. E essa consciência precisa de tempo. Uhum. E o que é que tu sugerias então para as pessoas, mesmo aquelas que têm muita vontade de iniciar o seu negócio próprio, mas que talvez queiram refletir sobre aquilo que tu estás agora a sugerir, que é dar algum tempo? Que é que tu lhes podes sugerir de forma mais concreta? Irem trabalhar por conta de outra, independentemente do sítio onde seja? É sempre experiência. Eu claro que sim. não condeno nem critico, é sempre uma experiência, tira-se sempre algo positivo. O que é que tu achas que alguém que está agora a acabar o curso ou que terminou há poucos meses, o que é que devia fazer? Eu acho que talvez até poderia criar um negócio próprio, mas seria interessante ter um mentor. Não para copiar o modelo 100%, porque senão a pessoa perde a sua identidade profissional, mas para mim é uma ideia interessante, quase do mentorato de eu tenho dúvidas, ligo a alguém, ou não precisa ser uma única pessoa, mas alguém em quem se confie e que me ajuda a crescer, a ganhar essa consciência, essa maturidade. Para mim seria um caminho interessante. Excelente nota, acho que nunca ninguém tinha tocado nesse ponto. É um bom alerta, que aliás há muitas áreas profissionais que existe de alguma maneira esse modelo. Sim. E na fisioterapia de facto não se fala muito dele, da mentoria, mas faz todo sentido. Fechamos conhecimento e é por isso que eu acho que não existe. Eu faço o meu à porta fechada, tenho dificuldade em geral, não é? Em partilhar e então também não me vou querer expor olha, eu tomei esta decisão, se calhar foi errada, estou-me a expor na minha fragilidade, portanto eu acho que é por isso. Por um lado há gente que com certeza não quer partilhar algumas coisas, mas também se calhar há tantos outros que também não procuram, não batem à porta e procuram de alguma forma conhecimento, mas é uma excelente sugestão. Muito bem. Tu tocaste aí já numa série de outras de coisas que me dão um mote para entrarmos aqui numa outra fase da nossa conversa, que é, falaste do grau de consciência, da maturidade, etc. Como é que é a tua intervenção e como é que ela tem evoluído ao longo dos anos? Tem-se modificado, é a parte boa, positiva. Neste momento é uma intervenção
de fisioterapia. Eu gosto de ser fisioterapeuta e isso é importante, embora nós vamos bebendo de várias correntes e de várias áreas diferentes. Eu tenho um percurso paralelo na psicoterapia, não aplico no meu dia-a-dia, não pratico psicoterapia, mas é inevitável eu ir canalizando algumas das noções e de conhecimentos, sim. Portanto, eu procuro dar uma experiência à pessoa. Eu não gosto da palavra doente, nem utente, nem paciente, nem gosto do ambiente de clínica. Portanto, o meu gabinete é como se fosse uma casa sem aspecto clínico. Eu não uso farda, eu não uso bata, eu uso a minha roupa no dia-a-dia. Eu procuro que seja o mais informal possível. Porquê? Porque não crias nenhum tipo de preconceito, ou apelares a algum tipo de imagem? Porque eu quero aceder à pessoa e quero que ela não esteja nem limitada pela minha aparência ou pela minha bata. Que é uma barreira para todos os efeitos, É uma barreira para todos os efeitos, sim. Portanto, também tenho alguns que chegam e olham de cima a baixo porque é que eu não estou trajado de uma maneira diferente, não é? Mas eu procuro dar uma experiência quando a pessoa vem ter comigo e que essa experiência seja ela própria. Não sei se isto faz sentido. Estou a perceber. Mas eu escuto mais do que falo, lá, naquele contexto. E vindo talvez destes campos da psicoterapia, o modelo que eu sigo, o senhor psicólogo Carl Rogers desenvolveu no final da sua vida uma teoria que se chamava teoria da presença, que é só a minha presença é terapêutica. Porque eu tento sentir o que a pessoa está a passar. E, portanto, a comunicação que a pessoa me transmite desde o início, eu vou adequar as minhas palavras usando as próprias palavras da pessoa. Então, não vai haver uma barreira por aí. A linguagem corporal, não verbal, eu estou atento a ela e, no fundo, vou sentindo o que a pessoa me traz. Se é uma dor, em princípio é na musculoesquelética, mas eu tento sentir a pessoa como um todo. E essa experiência permite à pessoa relaxar, estar. Eu acho que quando passo do sentado para a marquesa, 50% da dor já aliviou. Mas porquê? Por causa no fundo, da conversa que tiveste com aquela pessoa? Da conversa, de mostrar que estou a sentir, que estou a entender. Estás empaticamente a relacionar-te com aquela pessoa. A compreender o que a pessoa está, que está a sentir. E, portanto, aliás, uma das coisas que se faz neste modelo da psicoterapia são as respostas de compreensão empática. É mostrar que eu estou a compreender o que se passa a nível verbal, mas a nível emocional também. E no contexto da dor, para mim, faz todo sentido. Isso, portanto, é claramente algo que diferencia a tua abordagem face àquilo que é a maioria dos fisioterapeutas. Eu sinto que sim, porque eu mantenho um raciocínio, seja ele estrutural, seja neurofisiológico, seja integrador, mas depois eu permito à pessoa que ela esteja, que ela sinta. Em concreto, dá-nos lá algumas pistas que levantei um bocadinho o véu sobre como é que tu fazes isto em concreto. Acho que tem a ver mais com aspectos da comunicação. Eu observo muito, gosto muito de olhar nos olhos das pessoas, que é algo que normalmente não se faz. Claro que também não sempre, senão pode intimidar. Dou espaço a que a pessoa me explique e depois eu faço perguntas. Quando as faço, para já eu começo por dizer, conte-me a sua história. Eu não digo qual é a sua dor, o que é que o traz por cá, não, conte-me a sua história. E a forma como a pessoa... E dedicas quanto tempo a isso? Já dediquei 2 horas, quando não tinha muitos clientes, muitas pessoas a atender, mas também cheguei à conclusão que não era o mais adequado. Tempo a mais não quer dizer que seja melhor. Portanto, neste momento, em média, 1 hora eu estou com cada pessoa. Na primeira... Ok. Em todas. Certo. Eu não distingo muitas primeiras das... Mas a história, dás mais atenção à primeira vez que estás com a pessoa? Sim, mas é a pessoa que me orienta a mim. Quando eu pergunto, conte-me a sua história, há pessoas que querem... A forma como começam diz muito sobre como a pessoa é, em que fase de vida é que está, o que é que está a sentir, se está mais para cima, mais para baixo, e eu dou liberdade. E tu tens uma espécie de algoritmo mental que te guia com base nos inputs que vais absorvendo dessa via e vais incorporando no teu modelo de intervenção? Muito matemático não, mas nós vamos tirando ilações, não é? Percebe-se rapidamente se a pessoa está numa fase em que se sente confiante ou motivada ou nem tanto, ou que as dores estão a deitar abaixo ou outros fatores da sua vida. Talvez eu depois combine aqui alguns fatores. O nortenho
por si só é um bocadinho curioso, não é? Nas aldeias é que escovilhice, mas curioso, chamemos-lhe assim. E eu combino isso, mas por interesse genuíno. Eu quero saber um pouco mais da vida da pessoa, da envolvência da pessoa. Porque a minha abordagem vai passar por aí também. Percebe o meu interesse. A vantagem disso? Eu Achas sinto que sim, rapidamente percebe? porque as pessoas abrem-se relativamente à sua história, às suas emoções, de uma maneira muito extensa, muito profunda, o que me ajuda muito depois a orientar. Como é que tu consegues que isso aconteça? Como é que é a tua intervenção para que a pessoa consiga, enfim, partilhar dessa maneira tão profunda contigo? Explica-me como é que é o teu espaço. É um gabinete fechado? É open space? O gabinete é pequenino, são cerca de 80 metros quadrados, tem a sala de espera Quando a pessoa está a falar normal. contigo, só tu é que ouves? Só estamos ali, sim. Ok. Não há televisões lá no gabinete, não há... Tens música, não tens? Não. Silêncio? Eu gosto do silêncio, gosto de estar, gosto da partilha. E gosto de dar a noção de tempo. Nós temos tempo. E às vezes isto é curioso. Não estás com ar de pressa? Não. Portanto, Às vezes mesmo que estejas... sobram 20 minutos no final, numa primeira abordagem, para o que se chama da fisioterapia propriamente dita. Pois. Mas não tem mal, para mim são ganhos tremendos e para a pessoa também. Portanto, eu dou tempo, eu quero que... Há pessoas que não se abrem e eu também não forço. Avançamos mais depressa para o lado da Marquesa, digamos assim. Mas é um gabinete com luz natural, muito tons claros, não tenho nada preto na clínica, nem Marquesa, nem cadeiras, tudo é branco. Deixa-me perceber o teu processo. Tens uma mesa entre ti e o paciente que funciona como uma espécie de uma barreira? É assim, ou não? Eu tenho uma mesa por questões práticas, de escrever exercícios, pôr exames em cima, mas eu não me sento do outro lado. Eu sento-me na esquina com a pessoa. Ok. Portanto, estás numa cadeira, a pessoa noutra cadeira. Eu tenho um banquinho. Ok. E portanto não tens ali uma barreira física entre vocês? Não. Nós estamos os dois na esquina e vamos conversando. Umas pessoas eu sinto que têm que estar com mais distância do que outras. Mas eu dou espaço para a pessoa estar à vontade. Não tem pressa. E falas com esse teu tom de voz que nos estás agora a mostrar? Mais ou menos o meu normal, sim. E que falas relativamente devagar, etc. Sim, há uma coisa importante, isto tem a ver com o meu crescimento. Eu sempre fui um bocadinho o patinho feio a crescer. E isto trouxe-me uma experiência de quanto melhor eu souber agradar, mais depressa eu vou encaixar nas massas, nos grupos. E isto modificou-me. Até que chegou um momento que eu percebi isto é um pacote feito que não serve. E, portanto, nessa altura eu larguei tudo. Largaste a máscara. Eu vou-me vestir de determinada maneira, ou falar de determinada maneira, ou estou à vontade. É o meu natural. Não interessa o que eu sou ali, interessa o que a pessoa é e o que ela veio ali fazer. O palco não é teu, é do paciente? Não. Aliás, o primeiro gabinete, quando eu vim de Lisboa há 2 anos, era uma lojinha de 20 metros quadrados, que era dos meus pais, e isso permitiu-me começar do zero. Tinha o nome, chamava-se Bodhi, B-O-D-H-I, que do sânscrito da Índia, de algumas viagens que eu fiz, significa o despertar para uma consciência, porque eu gosto de praticar a profissão, o que eu faço, dessa maneira, que no final da experiência da fisioterapia, não só a pessoa ficou com menos dor ou sem dor, mas despertou algo para mudar a sua vida. É isto que eu faço. Portanto, a tua intervenção claramente é diferente na medida em que tu pões, não sei se é diferente, há muita gente que terá princípios de uma maneira ou de outra similares, mas o teu processo é de alguma forma reeducares aquela pessoa, não só para algum movimento ou coisa que valha, mas quase para a sua vida. Em direção a si mesmo. É isso, não é? É isso. E como é que chegaste aí? Qual foi o teu processo psicológico para chegares a uma visão destas? Isto não é só uma questão académica, não é? Não, de longe. Isto é uma questão muito pessoal. pessoal. Isto é pessoal, isto tem a ver com as minhas andanças, o tal pacote que eu fui criando e que depois chegou um dia que se desmoronou porque aquilo não representava nada. Portanto, quando eu resolvi sair de Lisboa e voltar às origens, o que eu pensei Já estavas à procura disso? Ou já tinhas essa consciência? Há uns 3 anos, sim. Mas é difícil. Nós temos um salário, temos responsabilidades, temos um carro para pagar, e quanto mais tempo passa, mais difícil é nós largarmos. Portanto, eu sabia que queria algo diferente, embora tenha o máximo respeito por Alcoitão, mas sabia que queria algo diferente. A maneira que eu consegui foi, um ano antes, eu pedi uma licença sem vencimento e fui 6 meses para Moçambique fazer voluntariado
e desligar do mundo. E talvez ganhar forças. Mas isso foste fazer esse voluntariado para ganhar clareza de pensamento? Também. Teve um quê egoísta. Eu entreguei-me ao projeto, era com crianças locais, entreguei-me ao projeto, mas teve um quê egoísta na minha ida, porque eu precisava de parar. O altruísmo tem sempre um lado egoísta, não é? Pois, provavelmente. Hoje em dia, o meu lado cínico, se calhar, diz-me isso, mas... É verdade. Hoje em dia acho que não sou mais altruísta, como já fui. Se tenho que ajudar, tenho, mas se não tenho, também não sinto que... Eu sinto que tenho um impacto na vida das pessoas, temos todos, mas não sinto responsabilidade pelo percurso das pessoas. Portanto, há pessoas que fazem um percurso através da passagem ali no gabinete, outras não. Está tudo bem. Não tem... Mas tu, no fundo, procuras de alguma forma contribuir para essa mudança, não é? Contribuir, mas não me sinto frustrado se ela não acontecer. Temos todos um tempo próprio, portanto, se... Ou seja, deixa-me ver se eu leio bem as tuas palavras. Tu entregas-te ao processo, queres ajudar as pessoas a fazer isso, mas se a pessoa não quiser ou não estiver para ali virado naquele momento, não tem problema. Não te autoflagelas. Não. Porque deste o teu melhor naquele processo e, portanto, agora também é uma responsabilidade do outro lado, não é? Certo. Por isso também a minha prática vai muito a esse encontro. Eu não faço uma prática diária com a mesma pessoa. Sou capaz de ver uma vez por semana ou às vezes de 15 em 15 dias. Mas, nesse entretanto, a pessoa tem que fazer muitas coisas. Leva uma folhinha de trabalhos de casa, com exercícios, com adaptações do dia-a-dia, que as pessoas dizem que põe na mesinha de cabeceira e que as acompanha. E vão fazendo. É por isso que eu escrevo à mão. Eu não tenho folhas a computador porque é mais pessoal. Elas vão ver a minha letra e o cérebro delas vai... Já experimentaste pô-las, cada uma delas, a escrever o próprio exercício que vai... Algumas pessoas já experimentei fazer isso. Porque supostamente há um gatilho qualquer psicológico que aumenta a adesão. Eu já experimentei. Quando a primeira vez não resulta tão bem, eu tento essa estratégia. Mas tudo o que nos possa ligar como seres humanos, eu tento aplicar. Mas que não seja um pacote. É algo que é natural. Tu meditas? Bastante. É uma prática diária tua? Não é diária, porque eu não gosto de forçar nada, nem comigo, nem com os outros. Portanto, se eu sinto que estou a precisar, eu faço. O que é isso, de estar a precisar? Te sentes mais agitado ou mais intranquilo? Depende dos dias, mas a maior parte das vezes é preciso se calhar, de silêncio, da serenidade, eu preciso de mim. Estou a desviar-me um bocadinho de mim. Então, isso em qualquer momento paras e vais... E consigo fazê-lo, sim. Já há uns anos largos que... Como é que começaste há quantos anos? Comecei há cerca de 8, mais ou menos. E como é que... Eu estou-te a perguntar isto como curiosidade pura e dura. Sim, não tem mal já... porque eu também ando nessa prática aqui há uns tempos. Como é que tu começaste a aprender a meditar? Fiz aqueles cursos de introdução ou iniciação à meditação, ainda em Lisboa. E depois de início soava-me muito a pastilha debaixo da língua. Eu vou à aula, dá um certo efeito, mas depois quebra-se. Portanto, o objetivo transformou-se depois, que é estar de uma forma mais meditativa no dia-a-dia, mais consciente. Eu vivo muito pouco em piloto automático, ou pelo menos tento. Quando estou, e é por isso que eu acho que resulta, porque eu estou muito concentrado no que está a acontecer. Mas isso é um exercício... Leva tempo. Leva tempo e exige energia, não é? Eu, pelo menos, noto isso na minha prática, na minha vida. Eu sinto que quanto menos eu me esforço para... Mas tens de dedicar, não tens que ganhar essa disciplina, de alguma início forma? Começa pela disciplina. Nós começamos pela norma, pela regra e depois vamos para a arte, depois libertamos-nos, portanto... E hoje só fazes meditação sozinho, ou seja, não aprendes de maneira mais... não tens tipo um guia, uma coisa do género. Não. És tu, eu acho que nós em determinados momentos podemos precisar desse mentor, dessa orientação, mas depois é sempre voltar a nós. E eu vejo pessoas que estão, pelas dores físicas, emocionais, pelo seu registro de vida, estão completamente distantes de si. Portanto, se durante o tempo que nos cruzamos algo mais acontece para além do melhorei fisicamente, é excelente. E pegando na dor, porque daquilo que eu fui ver no site da tua clínica, que se chama... Agora chama-se Neurodor. Neurodor, precisamente. Teve que mudar porque o body não era bem interpretado. Não se entendia bem. Mas na Neurodor eu já li alguns textos teus, já não sei bem onde, portanto devem aparecer à frente de alguma maneira. Talvez. Se calhar até na própria revista da Be Wiser, enfim, já não sei. Também, sim.
Eu percebo que tu tens enfim, tens esta perspectiva muito, e já ficou aqui claro na nossa conversa, de entrares no interior da pessoa de alguma maneira, não intrusiva, não intrusiva, mas para ajudares a pessoa. E isso tem muito que ver com a dor. Tem tudo a ver com a dor. Ou perguntado de outra forma, até que ponto é que a dor, de facto, é um reflexo de uma vida que está com alguns problemas? É assim, a meu ver, a dor propriamente dita é algo fundamental para a nossa existência, não é? Quem nasce com uma analgesia congénita, na Índia há muitos casos, morrem aos 20 e poucos anos. Portanto, a dor é necessária. A dor que se torna mais persistente ou que tem um caráter não protetivo propriamente, porque é suposto eu, se me queimo, sentir dor, não é? Essa dor é um produto. É um reflexo eu acredito nisso, a ciência, as neurociências vão-se encaminhando para aí, um produto das cognições, do nosso raciocínio, dos nossos pensamentos, do contexto onde estamos inseridos. Da cultura, é muito importante. Sim, Portugal, Moçambique, a experiência de dor é completamente distinta. Do nosso contexto laboral e de vários outros aspectos. Portanto, eu integro a dor no modelo de neurociência. Eu não consigo pensar sempre se dói aqui é porque tenho um problema aqui. Ou se dói muito é porque tenho um problema muito grave. Não. Portanto, há uma experiência sensitiva, sensorial, que é percebida pelo nosso córtex, pelo nosso cérebro, e que depois é dada uma determinada valorização. E essa valorização pode ser para mais, pode ser para menos, pode ser uma valorização excessiva quando nem sequer há motivos para isso. Eu explico muito isto às pessoas. Um exemplo simples é, nós temos um alarme em casa e que está preparado para acionar quando entra um ladrão. Nestes casos de dor mais agressiva, mais persistente, não está a entrar ladrão nenhum, mas o alarme aciona-se. Às vezes por coisas tão simples como uma mosca ou um mosquito. Portanto, quanto mais aspectos da vida da pessoa eu compreender, melhor eu vou alterar a experiência dolorosa. E tu procuras intervir onde? Ou seja, procuras intervir na causa mecânica, porventura, da dor? Quando existe. Procuras intervir na valorização que é dada à dor? Procuras intervir de alguma maneira enfim, no processamento neural da coisa? Há vários níveis, sim. Se existir uma alteração estrutural que justifique uma atuação, sem dúvida, eu continuo a ser hands-on, muito hands-on nessa vertente. Intervenção de terapia manual, exercício terapêutico, enfim. Tudo o que nós fazemos a esse nível tem um impacto na neurofisiologia. Portanto, eu não estou só a mexer aqui na pele, há uma adaptação do meu sistema nervoso, e ainda bem, é o motor de tudo isso. Nos aspectos mais comportamentais da vida, se eu puder interferir, por que não? Agora, eu tenho que me lembrar que continuo a ser fisioterapeuta e que estou a atuar de acordo com a fisioterapia. E, portanto, se eu achar que a pessoa precisa de uma intervenção psicológica mais a fundo, eu vou encaminhar, porque não é isso que eu estou ali a fazer. E como é que tu defines ali a linha que separa as águas? Se eu perceber dentro da avaliação que há aspectos de psicopatologia, então eu encaminho. Há perguntas que eu faço no meu guião que me ajudam a perceber isso. Mas de outra forma, tu vais, de alguma forma, enfim, metes o bedelho. Mas até onde a pessoa quer. Não estou a dizer que usurpa as funções, nada disso, mas o que eu estou a dizer é, metes o bedelho do ponto de vista da tua intervenção, mas vais atuar não só na dimensão mecânica mais tradicional, não é? E como é que tu fazes isto? Ou seja, tu não vais, pergunto eu, estou a tentar perceber, tu não fazes só, imagina, uma manipulação, um MTP, sei lá, aquelas técnicas todas? Eu trabalho muito com exercício terapêutico, porque muda diretamente a estrutura e muda diretamente o sistema nervoso. Provoca uma adaptação. Já é uma forma que tu tens para intervir dessa forma? Portanto, eu faço a terapia manual que eu considero necessária, mas estou sempre a pensar que impacto é que eu vou ter na estrutura e que impacto é que eu vou ter na neurofisiologia. Sempre. Faço um exercício terapêutico e dou para casa, que impacto é que eu vou ter? Sabes, portanto, que eu devo dizer-te, só interrompendo um segundo, que os fisioterapeutas que eu vou conhecendo, que são mais, que eu acho que estão um passo à frente, são aqueles que já perceberam que a sua intervenção é claramente neurofisiológica, não sei se é a melhor forma de pôr as coisas, e não especialmente mecânica. Ainda que a sua intervenção, a sua ferramenta possa ser mecânica, mas estão a pensar na neurofisiologia e não na parte meramente mecânica, estrutural, do que seja. Hoje em dia é fundamental. Mas não falta ainda claramente mais gente a dar esse passo? Muita gente.
Até porque eu acho que as escolas precisam dar esse passo. Portanto, vem de base, vem da raiz. Tem a ver com o modelo de raciocínio. Exatamente. Não é? É isso mesmo. O próprio exercício está estudado neste momento como um efeito no sistema neuroimunológico. Se eu aplicar exercício com determinada dose, baixa, média intensidade, eu consigo que ele seja como um antigênio. Vai provocar uma alteração, vai exigir uma resposta do sistema neuroimunológico, que por sua vez pode aumentar ou diminuir a cascata inflamatória, a dor e tudo aquilo que nós conhecemos como os casos típicos da fisioterapia. Porque talvez a forma mais tradicional de ver a fisioterapia ainda está demasiado assente em técnicas passivas, não é? Passivas e em que o doente não tem grande intervenção. Eu costumo brincar e dizer assim, deita-se de papo para o ar e espera que o milagre aconteça. Exato. E este não é um modelo que... Este modelo puro e duro tem os dias contados, a meu ver. Pode ter efeito interessante, mas vai continuar a acontecer. Coisa, a base, a rede que está por baixo a dar suporte é que já é mais abrangente hoje em dia. Portanto, se eu disser estou aqui a tocar e estou a ter uma influência nas fibroses do ligamento, claro, posso ter, mas se alterou a dor, tive que provocar um efeito, tive que ter um efeito neurofisiológico. Portanto, ok, tu utilizas a terapia manual QB, vais ao exercício para ter um efeito um bocadinho mais sistémico, mais alguma coisa para além disso? E depois mudanças comportamentais no dia-a-dia. E como é que tu induzes isto? E era aí que eu no fundo estava a dizer, como é que tu dás aquele passo mais diferente? Se a pessoa, depois há de tudo, não é? A pessoa às vezes diz-me, vai parar, é no emprego que eu tenho o meu problema, é na relação com este e com aquele, eu não vou ter uma ação direta nessa mudança comportamental, porque eu não vou dizer à pessoa despeça-se, nem vou dizer à pessoa corte relações ou muda, não. Sempre ligado... Não és padre nem ser coach, não é? Não, sempre ligado a estratégias de movimento, por isso é que eu digo, continuo a ser fisioterapeuta. Se eu vir que no meu diagnóstico diferencial, se eu vir que exige uma necessidade de outros profissionais, Mas claro dás conselhos ou de alguma forma tentas induzir mudanças comportamentais, diferentes hábitos de vida, como, sei lá, a nível do sono, alimentação, exercício, prática... Parte das minhas perguntas tem a ver com a alimentação, porque sabemos que há determinado comportamento alimentar que aumenta a corrente do sistema nervoso e, portanto, nós queremos é diminuí-la, como, por exemplo, açúcar em excesso, cafés, álcool, tabaco. Eu não vou dizer à pessoa deixe de fumar, mas é a minha obrigação como profissional de saúde mostrar-lhe a cascata que isto pode trazer. Poucas horas de sono, ou então muitas, mas a pessoa acorda e não tem o descanso suficiente. Eu tenho depois uma vertente já terapêutica que é o mindfulness. É uma derivação, mas é algo que depois muitas das pessoas acabam por fazer. Mas tu ensinas a fazer? Eu faço sessões individuais de mindfulness, integradas com uma filosofia por trás, que é a filosofia do ganhar consciência para me sentir um bocadinho mais, para me compreender um bocadinho mais. E para a pessoa também ganhar alguma responsabilidade sobre aquilo que faz, não sentir que é só fruto enfim, das circunstâncias, também. Só vítima das circunstâncias. Pois, isso também. Mas mais uma vez eu não forço, se a pessoa está nesse patamar... Mas é o que tu procuras, quando dizes que queres criar consciência, no fundo é isto, não é? Começa com a consciência corporal, ou consciência do movimento. Isto para mim é uma questão de foco. Se eu disser assim, eu cada vez que vou andar ao fim de 2 km começa-me a doer muito e eu fico ansioso porque só caminhei 2 km ou 10 minutos, eu dou-lhe uns óculos diferentes e digo, durante esse tempo, independentemente da dor surgir ou não, vai-se focar no que é que está a sentir. O seu corpo a movimentar-se, pode-se focar no ambiente onde está, muda o foco, que é não estar à espera que a dor apareça, mas, porque aí provavelmente ela vai aparecer mais depressa, mas mudar o foco da atenção. E provavelmente a dor vai aparecer mais tarde. E como é que tu ensinas isso? A meditação, o mindfulness, ajuda-me a abrir-lhes a portinha da consciência, porque os exercícios começam pela respiração, começam pelo foco, a atenção plena no corpo e no momento presente. Portanto, é um foco interno. Depois, pouco a pouco, os próprios exercícios do mindfulness vão abrindo a um foco externo, onde a pessoa e o mundo estão no centro e não a dor está no centro. Portanto, isto é mais um processo que eu utilizo. Portanto, a certa altura, a pessoa no limite, naquela circunstância que já sabia que lhe ia causar dor, para a próxima está mais, ou vai chegar um momento em que, ou pelo menos pergunto se esse é o teu objetivo, está mais tranquila com aquele processo e, portanto, já não está a antecipar aquela circunstância negativa. Casos de dor crónica, isto funciona. Há um modelo que eu tenho por base, que é o modelo de saúde positiva, que é relativamente recente, que diz o seguinte:
Nós temos a cura da doença, o foco está na doença. Temos a prevenção da doença, que já é um passo mais à frente, mas o foco está na doença. E, portanto, se eu for correr para prevenir a doença cardiovascular, o meu foco está no receio de vir a ter uma doença cardiovascular. Bem interessante. O conceito de saúde positiva diz, não, vamos focar no que dá prazer, contentamento, satisfação à pessoa, e são aspectos mais subjetivos, que começam a ser medidos mesmo a nível de saúde e de ciência. Onde está incluído, por exemplo, aspectos como a espiritualidade e isto obriga a algo que a pessoa não sabe fazer, que é o que é isso da espiritualidade e o que é isso de olhar para mim. Portanto, podem ser coisas tão básicas quanto isto. Vá caminhar antes de ter dor, e eu acho que o fisioterapeuta pode ter um impacto aí. Como educador para a saúde positiva. Eu tenho muitas palestras lá em Famalicão para a comunidade, a falar sobre saúde positiva, a falar sobre autoconhecimento, a falar sobre o movimento por gosto e por prazer, sem estar focado na prevenção da artrose ou na prevenção do que for. Eu espero que em 10 anos a comunidade tenha um nível de raciocínio diferente, um nível de estar diferente. Consciência também diferente. E é curioso, porque eu tinha aqui apontado uma das palavras que eu queria abordar contigo, era precisamente essa que acabaste de dizer, de espiritualidade. Fazer o trabalho que tu fazes exige não só uma preparação técnica, mas uma preparação espiritual, de alguma forma. Tu tens que ser ou pergunto-te se não tiveste que fazer essa evolução espiritual para conseguires fazer o que estás a fazer hoje, como estás a fazer hoje. Estou a caminho. Claro, isto é sempre um caminho. Estou a caminhar. Portanto, não basta colecionar técnicas, não é? Não. Por exemplo, para trabalhar contigo, a pessoa tem que ter algum tipo de perfil especial? Como colaborador? Sim. Não. Humano, esse sim, desculpa. Tem que estar disponível para sentir, para ler o ser humano, disponível para a pessoa. Como é que tu avalias isso? É difícil. Recentemente juntaram-se à equipa 2 pessoas e têm sido boas apostas, sinto isso, que começam por estar muito focadas na execução. Há sempre um ego associado à execução. Verdade. Fui eu que o fiz, fui eu que diagnostiquei, fui eu que curei. É verdade. Não é? É verdade. E portanto eu vou alertando, vou fazendo alguns exercícios para dissociar do que fomos nós, mas do que fantástico como a atleta ou a pessoa se está a sentir agora no seu dia-a-dia depois de ter passado... Portanto, tu não ambicionas ser o fisioterapeuta guru? Não. Longe disso. E por isso é que eu há pouco disse, não é impossível a pessoa, o recém-formado, constituir o seu negócio. Porque eu não acredito propriamente na escalada para ser guru. Agora, acho que há certas competências de maturidade, consciência, que levam o seu tempo. Que é preciso experiência. Já falamos aqui ao longo desta nossa conversa, bem interessante por sinal, várias vezes na questão da comunicação e da empatia. E eu queria explorar aqui esta questão da empatia. O que é que tu achas que é qual achas que é o papel que a empatia representa no processo terapêutico? É para mim fundamental, desde que seja genuína. Se eu estiver a criar um pacote que se confunde muitas vezes com simpatia, a pessoa, não é igual, a pessoa vai sentir. As pessoas vão sentir a falta de genuinidade, não é? As pessoas sentem. Agora, o sentir em que eu estou a escutar e a compreender de forma empática, de forma sentida, o que ela está a transmitir, que eu entendo o quadro de referências da pessoa, que é muito dispar, de pessoa para pessoa, não é? Isto é uma peça fundamental. E tu consegues fazer isso com a tua disponibilidade e a tua preparação? É o estar. A pessoa assim que abre a boca e começa a contar a sua história... Não te distrais? Não me distraio. Não tens telemóvel contigo? Não, mas eu percebo logo que a pessoa quer contar muito ou pouco. As pessoas que contam muito não têm grandes receios de se expor. Diz muito. Alguém que conta muito pouco está à defensiva comigo. Portanto, eu também não posso a seguir fazer questões fechadas demasiado invasivas. E são detalhes que contam muito. Mas a pessoa sente, absorve tudo. Essa empatia, no fundo, é quase como uma válvula que permite libertar ali a tensão? Permite. É quase aqui sinto-me em casa, isso vende. Agora, falando depois do que nós temos esta coisa chata de precisar de comer, não é? Claro. E tem que ser rentável a esse nível, mas isto vende porque se calhar estou a dizer mal, a pessoa não se importa de pagar e faz questão de pagar porque se sente que ali... Sente-se bem. Sente-se bem, ali está no sítio certo. Nós estamos aqui ao lado
uma estrada movimentada, portanto temos sempre uma visita de uma ambulância. Eu mantenho-me focado. É isso mesmo. Não me distrai. Agora, Tiago, uma questão a propósito ainda da empatia, que é como é que tu pegas nestas dimensões da empatia, da espiritualidade, da comunicação, da presença, do estar aqui e agora, essas coisas todas, com a evidência científica tão cara, não só que te é tão cara não só a ti, mas cada vez mais a muitos fisioterapeutas, que entra, meu comentário, que eu acho que entra às vezes um bocadinho na questão quase do dogma. Como é que tu conjugas estas duas componentes? Porque eu arrisco dizer, não conseguimos ainda ter evidência ao ponto de dizer que esta intervenção assim, com esta dose, que é assim que muitas vezes me parece que se pensa na evidência, vai ter um efeito X. Como é que tu conjugas estas duas formas porventura antagónicas? É uma boa pergunta e difícil de responder, porque eu tento me manter atualizado. Na base do que é a intervenção da fisioterapia, eu tento aplicar o mais possível o que está descrito como tendo resultado, embora nós sabemos que a prática clínica tem que ser valorizada. E a totalidade da nossa prática clínica, eu creio que nunca vai poder ser medida na íntegra. E, portanto, ainda assim eu estou bem com isso e continuo a sentir-me fisioterapeuta. Mas tenho uma intervenção, por exemplo, no exercício terapêutico, altamente fundamentada pela literatura, em termos de dosagem, em termos do tipo de exercício, seja de estabilidade ou de reforço muscular. Mas já agora, eu estou a perceber, portanto, enfim, vais experimentando, não é? Tens e assentas aquilo que me parece que estás a dizer, assentas o seu raciocínio em princípios. Sim, eles princípios têm que desde estar logo lá. Da ciência. Ok. Tem que estar lá, sim. Mas uma coisa é ter um raciocínio assente em princípios que sejam cientificamente válidos, outra coisa é pensar-se que a intervenção é um somatório de ações que têm que elas próprias estar individualmente já completamente confirmadas pela ciência. Mas também não tenho essa pretensão, ou seja... Porque não achas que há um bocado este purismo de se querer chegar a isto, quase que cada intervenção é um medicamento que tem que estar devidamente validado? No conjunto, não é? Tudo o que fazemos, talvez haja uma tendência... E não é perigosa ou pouco razoável naquilo que é depois a realidade clínica? Na nossa área, eu diria que sim, porque nós dificilmente vamos conseguir medir tudo o que fazemos. Agora, que a base seja comprovada, eu acho que isso é importante para a profissão, porque senão vamos perder credibilidade até perante os pares, ou a começar pelos pares. Agora, o grau de subjetividade faz a arte depois, e a beleza também está aí, porque depois o ser humano é arte também. Porque cada um também é diferente naquele momento, não é? Se eu aplicar para todos, eu vou perder o meu negócio, no sentido em que eu vou perder o que me liga às pessoas. Até porque eu arrisco dizer que a fisioterapia, não só, mas a fisioterapia, que é o que estamos aqui a falar, nomeadamente aquilo que tu estás a fazer hoje, num regime liberal, privado, vive de um conceito que às vezes é um bocadinho contraditório com o excesso como dizer, excesso de protocolo, não é? Que é a hiperpersonalização. E, portanto, no momento, eu tenho esta convicção, no momento em que deixar de haver esta hiperpersonalização, o fisioterapeuta ou quem for tem os dias contados, porque para quê? Não é? Deixa de fazer sentido. Pelo menos neste registro de sistema privado, preço acima da média, aquelas coisas todas, não é? Sim. E entrando agora se calhar um bocadinho mais na dimensão empresarial, qual foi o teu trigger para decidir ser empresário, para todos os efeitos? Foi quereres fazer uma coisa à tua medida? Foi o quê? Sim. Também isso mudou um bocadinho, mas foi essencialmente sentir que tenho muita energia, que preciso de canalizar de alguma maneira. Acredito na fisioterapia, acima de tudo, porque se eu não acreditasse não valia a pena. Acredito nas pessoas e acho que reúno algumas condições técnicas e pessoais que podem fazer a diferença. E qual foi o teu processo de preparação, processo mental? Já afloraste aqui ou ali uma coisa ou outra, mas consegues, enfim, fazer assim uma cronologia? Qual foram os processos? Eu gostava de saber, desde logo mentais, mas não só, que tu tiveste que passar para aquele dia em que tu tomaste a decisão definitiva: ok, vou mudar de vida, vou
avançar com o meu gabinete? Se é que foi assim uma coisa tão radical, não sei. Foi um pouco, porque eu estava em Lisboa, na altura... Tinhas feito toda a tua carreira lá, não é? Sim, os 8 anos que estive lá, enfim, não se podiam ligar aqui ao Norte, se eu viesse para o Norte. Eu sabia que queria sair da cidade grande e queria um registro de vida diferente, porque eu não sou bom com massas. Posso dar uma palestra para 500 pessoas, mas eu sou bom assim. Ou pelo menos, se calhar é a pretensão estar a dizê-lo, mas eu sinto que flui mais e que funciona melhor assim. Portanto, eu sabia que queria um negócio meu, para fazer à minha maneira. De início, confesso ainda, eu quero implementar o modelo Tiago Freitas. O que foi... Era o teu ego a falar. Era o meu ego a falar, o que depressa levou tareia, porque uma das grandes aprendizagens que fiz logo nos primeiros meses, eu vim de Lisboa há 2 anos, foi, se eu não compreender bem as pessoas que tenho à minha volta, pouco importa que eu acho que tenho o melhor serviço do mundo, elas não vão valorizar, elas não vão repetir. Portanto, uma das grandes mudanças foi essa. Eu apresentei o modelo Tiago Freitas, algumas gostaram, outras nem tanto, mas poucas repetiam de início. E, portanto, isso fez-me pensar algo que está mal aqui. E o que estava mal era o meu ego. Eu estava a querer eu queria obrigar a pessoa a fazer o teu modelo. À minha maneira. Uma das coisas, acho que em tempos chegamos a conversar sobre isso, eu acredito que a pessoa deve ser responsável por si e dizia, olha, agora, depois desta primeira abordagem, vai ver como é que se sente. E volta quando quiser. E depois logo me diz, porque eu quero que abra a consciência do seu corpo, da sua dor, relativamente até ao tratamento. Resultou, não resultou, resultou, mas acho que preciso de mais um bocadinho. E ninguém me ligava. Tirando uma pequena exceção ou outra, as pessoas não me ligavam. E eu, será que estão chateadas comigo? Será que não gostaram? Será que curaram e já não precisam mais? O que é que achas que falhava? Eu acho que falhava, as pessoas podem querer este caminho da consciência, mas como ainda não o fazem sozinhas, eu estava a largá-las. Okay, demasiado cedo. Demasiado cedo. Estava a demonstrar uma falta de preocupação, uma falta de cuidado. Podia ser percepcionado dessa forma. Era percepcionado, sim. Até que, curiosamente, houve uma colega fisioterapeuta que se veio tratar comigo e eu fiz-lhe a mesma conversa, ainda por cima estou mais à vontade por ser fisioterapeuta. E ela disse, não me queres tratar, não tens interesse em continuar, se dá a noção de que me estás a... Eu disse, mas tu és fisioterapeuta e estou-te a dar a ferramenta de conheceres o teu corpo e de sentir, sim, mas eu estou aflita com dor, preocupada com isto, quero é que alguém me oriente. Portanto, isso ajudou-me a modificar também a minha forma de estar. Portanto, eu hoje em dia recomendo à pessoa, peço, olha, eu gostaria muito, se estiver disponível, de voltar a ver daqui a X dias, conforme o caso. Até lá faz estes exercícios, se for necessário fazer. E as pessoas dizem sim, eu quero cá voltar, volto nessa data quando entender. E portanto, tu em 2 anos começaste do zero, porque tu não tinhas nenhum histórico aqui em Famalicão, não é? Não existias, basicamente. Eu saí aos 17 e voltei aos 30 e portanto... Não foi por aí, Não foi por aí. E hoje, como é que estás? Tens a agenda cheia, já não estás sozinho, não é? Sim, felizmente as coisas têm corrido bem. De início foi complicado. Eu sentei-me e dizia, onde estão os clientes? Eu tenho um bom produto, eu acho, mas onde estão os clientes? Como é que tu começaste a captar clientes? Porque eu aposto que isso é uma das dúvidas mais fundamentais das pessoas. Eu vinha com aquela impressão de eu já dei aulas, já fiz formação académica e, portanto, isto depressa vai espalhar a palavra. Não espalha a palavra nenhuma dessa forma, pelo menos. E, portanto, eu tive que começar a desprender-me dessas minhas peneiras e fiz uns folhetos, fui entregar, não deixá-los por deixar, falava com as pessoas, ou em farmácias, ou em pequenas clínicas que não tivessem fisioterapia. Estou a abrir um negócio, assim, assado. A maior parte das pessoas não mostrava grande disponibilidade. Mas ainda assim houve pequenos momentos dessa ligação e foi aí que eu comecei a perceber, eu tenho que me ligar às pessoas de Famalicão, porque se elas não se ligarem a mim de alguma maneira, não basta terem lido o nome, não, tem que haver um contacto. Claro que eu não vou ter um contacto com todas, pelo menos a curto prazo, mas tem que haver deixar lá uma sementinha, qualquer que ela seja, empática até, começa por aí. Portanto, este foi E como é que fizeste isso? Um caminho. Fui-me apresentar, dizer, olha... Foste bater às portas Fui bater às portas, não casas, não é? Mas casas comerciais ligadas, por exemplo, casas de produtos ortopédicos ou que me pudessem de alguma maneira... Foste dar-te a conhecer e foste de alguma forma apresentar a tua filosofia. Um bocadinho, sim.
Um bocadinho. E foi assim que começaste a ter os primeiros clientes? Os primeiros, sim, 2, 3, 4 clientes começaram assim. Depois comecei a publicar no jornal e publicava um folheto, fisioterapia, especialidades e tal. E depois eu pensei, o que é que o cliente vai achar ao ver um folheto meu ou um folheto de outra clínica de fisioterapia? Como é que vai perceber A diferença. a diferença? E não é fácil. Portanto, eu mudei de estratégia, falei com o jornal e disse assim, olha, eu gostava de fazer um artigo de opinião. Mas isso não é possível porque toda a gente quer. Então e se eu pagar, em vez de ter o espaço mas a informação do relevante folheto, para as pessoas. Isso, paga, faz o que quiser do espaço. do espaço. E eu comecei quinzenalmente a fazer um pequeno artigo de opinião. Excelente. Conteúdo relevante? Era sempre fisioterapia em qualquer coisa, na dor ciática ou fisioterapia na artrose. No jornal local? Num dos jornais locais, sim. E, portanto, começaram-me a ligar pessoas a dizer, eu vi o artigo e isto parece parecido com o que eu tenho e interessou-me a linguagem. Mas as pessoas ligaram-se mais a algo que eu escrevia do que propriamente a um folheto. E isto, faz todo sentido. Estamos a resumir o que é mais importante, que é as pessoas precisam de se ligar a algo que lhes diga alguma coisa. Se for genérico, não interessa, não serve, não vão captar essa mensagem. Excelente. E, portanto, depois, imagino que tenha sido... Depois é o quê? O boca a boca? Depois o boca a boca, sim. Eu ainda... o site eu construí no início, daqueles sites gratuitos que nós fazemos, muito limitado. E pronto, a minha ideia era, pelo menos se alguém pesquisar, dar alguma credibilidade porque existe no Google. Agora já tens um site diferente. Agora já tenho não é? Sim, já tenho um site diferente. Hoje em dia é de boca a boca, o que também é muito bom, porque as pessoas que vêm já vêm com uma ideia de preço, o que já não me dá o trabalho de explicar porque é que eu cobro um valor mais alto do que Famalicão. Já vêm um bocadinho educadas para o que podem esperar, porque as pessoas normalmente aparecem com a ideia de que a fisioterapia é para doer, é para forçar e é para deitar e não fazer nada e tudo acontece. O meu modelo é exatamente o oposto. Eu faço o que tenho a fazer do ponto de vista passivo, mas depois a pessoa vai ter que fazer exercícios, vai ter que se aplicar, vai ter que mudar alguns comportamentos do seu dia-a-dia. E tem havido coisas incríveis, pessoas que não completamente sedentárias passam a fazer exercício, mas se possível algo que lhes dê prazer, que lhes dê gozo, a nível alimentar também, a nível relacional e a nível de consciência. Às vezes não há mudança nenhuma à volta. Ainda te transformas mesmo num guru. Não. Porque a questão é essa, não sou eu, não depende de mim. Se eu desaparecer de Famalicão, o processo é delas. Esta para mim é a vantagem, eu faço exercícios com as pessoas, o corpo é o próprio, são elas que os controlam, perfeito. Eu ajudo-as, ou estou disponível para as entender, são elas que se compreendem elas mesmas, portanto, nada depende de mim, o que é bom. E, portanto, hoje tens um negócio estável, que corre Sim, bem. está em não estás arrependido de teres dado este passo? Nada, pelo contrário. Tenho alguns projetos para crescimento também. Mas o negócio... E a concorrência? Quem é que é a concorrência? Porque em Famalicão há excelentes fisioterapeutas, há até uma escola, a SESP também produz ali muitos fisioterapeutas todos os anos. E agora tem osteopatia também. Também tem osteopatia, exatamente. Portanto, em breve vamos ter os primeiros osteopatas ali da zona. E portanto, como é que num meio relativamente pequeno, se bem que seja assim, para atirar para o populoso, coexistem vários bons exemplos de fisioterapia privada, mas também há muitas clínicas, hospitais também não faltam aqui nesta zona toda. Como é que é possível encontrar um espaço, um lugar ao sol? O meu nicho tem a ver com estas pessoas que estão à procura de algo mais que não seja tecnicamente muito bom, uma clínica muito boa, mas falta algo mais. Portanto, é nesse algo mais que eu entro. Tecnicamente tento ser competente, não sou o melhor do mundo, não é? Mas tento ser competente, mas neste algo mais, eu ali sinto-me diferente. Esse é o meu nicho. E esse nicho respeita esta forma de trabalho e que não encontro noutros lugares, porque sou eu. Tal como eu tenho outros colaboradores, por exemplo, a primeira consulta de outras colaboradoras não passa por mim, passa por elas, porque eu quero que elas estabeleçam essa mesma ligação. Se passar por mim primeiro, a pessoa depois ou quer continuar a ser vista por mim, o que vai desvalorizar o trabalho da colega, e portanto eu quero que cada um
estabeleça as ligações com as pessoas. Agora, clínicas há muitas, a maior parte convencionadas, o que à partida distingue logo o tipo de trabalho mesmo técnico que é feito, e depois existem alguns bons exemplos ali no concelho de clínicas de fisioterapeutas. Mas tu achas que a tua maior concorrência são essas clínicas, são esses gabinetes, são as clínicas MFR, é outra coisa qualquer? O que é a grande concorrência? Eu sei que ela existe, mas eu não a sinto muito no dia-a-dia, porque eu não corro atrás de novos clientes, digamos assim. Portanto, talvez ali na zona, da forma como está instituído, alguns gabinetes de osteopatia, nos casos que são mais estruturais puramente, possam servir de concorrência. Mas achas e outra coisa que eu queria abordar, para além dessa concorrência mais direta, não há ainda, e pegando numa das coisas que dizias no início da nossa conversa, que há menos empregos estruturados, bem me recordo, mas há mais oportunidades. Não achas que mais do que concorrência há sobretudo mercado ainda por explorar? Muito mercado. Por parte dos fisioterapeutas? Quer áreas de intervenção, por exemplo, a saúde da mulher, praticamente ali na zona ninguém tem trabalhado. Já há um ou outro exemplo, mas não é o forte. A musculoesquelética é o forte. Claro. É em todo lado, mas é o forte. Mas há muito nicho de mercado, há muitas pessoas. Famalicão, por exemplo, mexe muito em termos financeiros, tem muitas empresas. E portanto as pessoas vão procurar mais. E o que é que falta aos fisioterapeutas para aproveitarem essas oportunidades? Eu acho que em primeiro lugar conhecerem bem a comunidade, conhecerem o que é que as pessoas estão à procura, terem uma noção de quais são os preços que se praticam. Mas, por exemplo, Famalicão tem privados a 7,5€. E portanto são discrepâncias enormes. Para eu cobrar 4 vezes mais ou mais do que isso, eu tenho que estar à vontade com o meu trabalho. Se eu estiver demasiado focado no que a concorrência cobra, então eu tenho que baixar muito a minha fasquia. Certo. Mas começas a ficar só obcecado com essa questão. Com essa questão, portanto, tenho uma noção, mas não me preocupa. E também porque eu acho que as pessoas, quem pode pagar, prefere pagar mais, porque associa a um melhor produto. Verdade. Isto comercialmente é muito interessante. É verdade. Há muita gente que perde clientes por ter preços demasiado baixos. É um eu concordo com isso. É um facto. Mas também depende da nossa posicionamento, facilidade. depende daquilo que a pessoa quer fazer, etc. E de nós, eu não tinha facilidade em cobrar no início. É verdade, é uma competência mal trabalhada pelos fisioterapeutas. Muito mal trabalhada. Eu encolhia-me todo para receber o valor. Desconfortável, não é? Muito desconfortável. Mas não tem que ser. Não tem que ser, pelo contrário. Mas o que me obrigou a fazer umas variações de preço que prejudicaram em determinada altura o negócio. Baralha o posicionamento. Baralha muito. E eu tenho uma opinião que não sei se concordas com ela, que falta muitas vezes aos fisioterapeutas produto. Isto eu vou dizendo isto aqui e ali e as pessoas não percebem muitas vezes aquilo que eu quero dizer. Tu tens um produto, tu desenvolveste o teu produto. E portanto, se quer ter um lugar ao sol, isoladamente, portanto com o seu gabinete próprio, sem ser um produto, ou seja, tendo um produto que seja exatamente igual a tudo aquilo que já existe por aí, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não. E o que me parece é que as pessoas não perceberam ainda bem esta ideia, que têm que ter o seu produto e têm que o desenvolver. Como é que tu achas que se pode desenvolver um produto? O que é preciso para isso? Eu dou uma resposta que tem a ver com o meu caminho, mas é desenvolvimento pessoal. Primeiro ponto. Excelente. Porque eu posso fazer um curso todos os fins de semana e vocês oferecem-nos, oferecem-nos, salvo seja, mas oferecem essa possibilidade, não é? Portanto, não falta oportunidade para formação e eu posso ter um currículo invejável, mas desenvolvimento pessoal. Como falei desde o início, há um timing desde o início que leva tempo a ganhar essa consciência do que é que eu sou, o que é que eu posso trazer de diferente. Eu pergunto isso aos alunos: vocês são 60 nesta sala, no final saem todos com o canudo, o que é que vos vai distinguir? E a primeira abordagem deles é: se eu for fazer mais cursos do que o meu vizinho, distingo-me. Para mim não é isso, de longe. Eu tenho menos formação de cursos técnicos do que, se calhar, parte de colegas com 2 anos de formação ou 3. Tenho já algumas abordagens, mas no meu caminho. Mas eu, combinando o meu estar, aquilo que eu sou, com aquilo que eu faço profissionalmente, a comunidade absorve isto de uma maneira incrível. E diz: é ali que eu quero estar. De todo modo, é preciso aprender mais, não é? Seja de que for. Também, mais e melhor.
que é o caminho que se coloca, não é? Eu acho que seria é uma época muito interessante em muitos aspectos. Na fisioterapia também. Nós devíamos, nesta fase, estar centrados em aproximarmos uns dos outros. Fisioterapeutas e dizer, olha, eu faço assim. E o outro colega diz, eu faço assim. E todos juntos podemos fazer 10 coisas diferentes e os 10 podemos ter resultados fantásticos. E isto, neste momento, para mim, seria uma grande aprendizagem, que era haver fóruns, haver momentos em que nos juntamos e, sem receio de nada, expomos aquilo que fazemos. Se calhar encontrar bases comuns, a neurociência, a neurofisiologia pode ser uma dessas bases comuns, mas para mim é um tempo em que isso é obrigatório que aconteça na fisioterapia. Está lançado o repto. Porque o cliente fica confuso. Então eu já fui a 1, 2, 3, 4, todos me apresentaram justificações diferentes, mas eu até fui melhorando em alguns ou em vários. Portanto, esse para mim era um ponto fundamental para aprender. Muito bem. Diz-me uma coisa, tu, para além desta tua dimensão clínica, tens naturalmente esta dimensão de empresário, de empreendedor, como é que tu geres esta tua parte? Como é que tu aprendeste a ser gestor, a ser empresário? Com muita dificuldade. O que é que fizeste? O que é que sugeres que alguém faça? O que é que podias ter feito se voltasse hoje atrás para melhorar aí alguns aspectos? Acho que podia ter começado por aprender um pouco mais sobre caminhos da gestão, do empreendedorismo, porque algum conhecimento ajuda bastante. Depois temos que errar à nossa maneira, não é? Há uma frase gira que eu gosto do Samuel Beckett que diz: eu quero errar mais e errar melhor. Não no sentido da falha, mas no sentido da aprendizagem. E eu tive várias. A questão dos preços para mim é muito importante. Que preço eu vou... Começaste baixo, subiste, baixaste? Eu comecei com 30 euros, ninguém vinha, mas porque também era o início. E eu disse, eu tenho que fazer qualquer coisa, porque tinha nascido o meu filho há pouco tempo, portanto... Tinhas que ganhar dinheiro, basicamente. Eu tinha que sair daquele estado, não é? E baixei para 20, o que foi um tiro nos pés tremendo. Porque eu, depressa, em 4 meses ou 5, passei de 5, 7, 10 consultas para 80, 90 consultas, é bom e barato. E isto começou-se a espalhar desta forma. Quando chegou ali uma altura, ao fim de uns 6 meses, eu disse, não, já chega dos 20, eu vou voltar para o que estava, mas ainda dei outro tiro nos pés, que eu disse, eu vou distinguir o que eu faço. A primeira consulta vai passar a custar 40 e as restantes 30. Portanto, repara, 30 para 20, de 20 uns meses, 40, 30. E, portanto, é uma volatilidade muito grande. Isto, quer dizer, nem eu tive consciência empresarialmente o que é que eu estava a fazer, não é? Claro que uma parte grande daqueles meses desapareceu. Daquela clientela que eu estava a fazer desapareceu, porque de repente não entendiam. Depois aconteceu pior, pessoas vinham e diziam, mas eu vim recomendado de alguém a 20, porque é que me está a cobrar 40 e 30 nas restantes? E foi o meu grande primeiro impacto, foi esse. É um despejo do marketing que é mais difícil de definir, é verdade. Cometi aqui um erro tremendo, eu vou ter que recomeçar, não é do zero, mas a clientela vai ser outra. E portanto isso fez-me perceber que no final de um ano eu fiz uma reflexão que foi, das 100 e tal pessoas que passaram por aqui nos primeiros 12 meses, quantas é que constituem casa? E cheguei a um número de 10 ou de 15, o que me assustou. Estive a espalhar, a semear para todas as direções, com estas mudanças isto não serve. Portanto, o segundo ano foi muito mais consistente nesse sentido. Ele se acabou, estas variações todas, fica tudo a 30 e agora, até porque às vezes vinha uma primeira consulta, passado um mês já era outro problema, a mesma pessoa. Mas não havia a lógica da primeira e as restantes também não fazem eu sentido. disse, não vou distinguir, até porque nas outras eu avalio também, reavalio, não, tudo a 30. E pronto, isto estabilizou há um ano e pouco que eu estabilizei a 30 e muitas pessoas dizem que tenho que cobrar mais. No início estava muito mais tempo, hoje em dia menos, portanto eu oriento muito mais para casa. Estou menos preocupado em dar muito tempo, não é sinal de mais qualidade. Eu às vezes penso, se eu tivesse meia hora com a pessoa, se calhar 15 minutos, metade, era a ensinar exercícios para casa. E portanto a minha filosofia é muito esta, dar o poder, não é? O empowerment à pessoa. Excelente. Só que cada pessoa tem
tempos diferentes. Há umas que posso dar logo no início, há outras que demoram mais tempo. Claro. Mas esse foi um dos pontos muito importantes. Conselhos para irmos entrando aqui na reta final. Na reta final. Muitas pistas, nomeadamente, e agradecer já a tua franqueza em partilhar. Conselhos para quem está como tu já estiveste em tempos, pensa que quer fazer da vida, está a terminar o curso ou terminou há mais tempo ou menos tempo. Que conselhos é que tu dás para que as pessoas possam, no fundo, ser mais felizes nas suas vidas profissionais e por arrasto na sua vida como um todo, e nomeadamente aqueles que tenham alguma ambição empresarial, que conselhos podes deixar? Eu não gosto muito de dar conselhos. Reflexões para algumas reflexões. Food for thoughts. Eu acho que se há uma força interior que diz eu quero fazer, tem que ser aproveitada, porque senão é um desperdício. Tal como há pessoas que são talhadas para ter um emprego certo e não pensar muito no empreendedorismo. Mas eu acho que devem dar aso a que haja um desenvolvimento pessoal que não pode correr, não pode ser demasiado acelerado, embora possa haver esse desenvolvimento em paralelo com o projeto empresarial propriamente, não é? E crescemos com ele. 3, o conhecimento que não é absoluto, não é estudar o dia inteiro, não, é estudar, claro, é fazer alguma formação. Refletir. E para mim partilha, seja um mentorado, seja juntarmos-nos em fóruns, tem que haver esta partilha de experiência na fisioterapia, é o momento certo. Depois, muito importante, depois desse desenvolvimento pessoal, é, a meu ver, conhecer a comunidade onde a pessoa se quer inserir. Portanto, não vender só exclusivamente o ego, porque isso não vai resultar, nem um produto feito, porque a pessoa vai perceber isso. O que é que pode ajudar mais a pessoa a estar bem, a encontrar-se consigo mesma e a querer voltar. Tiago, acho que foi uma forma excelente de sintetizares as tuas ideias. Acho que são, sem dúvida, boas dicas para quem nos vai ver. Foi realmente um gosto estar aqui à conversa contigo. Fartei-me de aprender, devo dizer, e portanto acredito também que quem está desse lado aprendeu também. Eu só queria, enfim, salientar aqui duas ou três ideias, e a primeira que me ocorre é que quanto mais pessoas conheço, mais percebo que há pessoas espetaculares diferentes, e portanto eu acho que isso também deve ser aplaudido, e portanto o Tiago trouxe-nos aqui uma perspectiva diferente de outras pessoas com quem já aqui conversei nesta rubrica, que aconselho também a ver ou rever essas conversas, mas apesar da diferença, ou com as diferenças, cada um pode encontrar o seu caminho. Portanto não tem que haver, no fundo a mensagem que eu queria aqui deixar, é que não tem que haver um caminho único para o sucesso, nem tem que se copiar ninguém para que possamos ser tão bem-sucedidos como o outro. Talvez o truque até seja precisamente o contrário, seja descobrirmos o nosso próprio caminho, vivê-lo com genuinidade, e é no fundo aquilo que eu lhe sugiro no fim desta conversa, que descubra o seu caminho, o viva com genuinidade e possa ser feliz e bem-sucedido. Vemo-nos numa próxima conversa. Muito obrigado.